Isso daqui eu vou fazer só uma vez. Vou dar essa demonstração aqui, tá? Prova. Admita as hipóteses. Qual é a hipótese aqui? Qual é a principal? É P, é ponto de acumulação. Tá? E aí, se P é ponto de... Por que P é ponto de acumulação? Porque com ponto de acumulação eu faço o limite. Por isso. Tá? Então vamos ver o seguinte. Se F é contínua em P, ó, vamos à ida, né? Se F é contínua, olha como é fácil a demonstração. Se F é contínua em P, então a definição diz o quê? Qual é a definição? Não, primeira coisa, preste atenção. P pertence ao domínio de F e para cada epsilon maior do que zero, ou dado epsilon, para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de F e x menos P menor do que delta, né? Implica o quê? Implica f de x menos f de p menor do que epsilon. Daí, por força maior, por isso é que se diz, por força maior, x no domínio de F e x menos P menor do que delta maior do que zero vai implicar o quê? F de x menos F de P menor do que epsilon. Ora, mas se para cada epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que essa implicação é verdadeira, isso diz o quê? Aí é a definição de limite. Logo, L é o quê? É o limite de f de x com x tendendo a P. Então, se F é contínua em P, eu tenho as duas coisas. Quais são? P está no domínio da F e o L é o limite de f de x com x tendendo a P. Agora vamos ver a volta. Tá? Trivial também. São trivialidades, tá? Só dá trabalho escrever. A volta, qual é a hipótese? Qual é? P está no domínio da F. Então vamos lá. Se P pertence ao domínio da F e o que? O L é o limite de f de x. Está gravando aqui? Tá? E L é o limite de f de x com x tendendo a P. Então, ó, então, o que é que diz essa igualdade aqui? O que é que diz? Diz o quê? Então, qual é a conclusão da definição de limite? Eu quero chegar nisso aqui. Para cada epsilon maior do que zero, ou dado epsilon maior do que zero, para cada epsilon maior do que zero, tá? Existe o que? Delta maior do que zero, tal que, né? X no domínio de F. Apanha ali para mim, por favor. X no domínio de F. E x menos P maior do que zero, menor do que delta, implica o quê?
f de x menos f de p menor do que epsilon. Daí, né, isso é a definição de limite. Isso é a definição de L não, desculpa. I f de p, não, porque é a hipótese. Se P está no L, ó, que é. Se P está no domínio de F e F de P é esse limite aqui, então para cada epsilon maior do que zero existe o delta maior do que zero, então que essa implicação é verdadeira. Isso é a definição de limite. Limite existe. Logo, daí, como P está no domínio de F, como P está no domínio de F, daí, como P está no domínio de F, qual é a conclusão? F de P menos F de P é zero, não precisa nem botar isso, e você vai ter o seguinte, x no domínio de F e x menos P menor do que delta vai implicar f de x menos f de p menor do que epsilon. Isso aqui nem precisava aparecer aqui, exagero, mas é só para você ver se a igualdade, se a implicação vale para x menos p maior do que zero em módulo, vale também para x menos p só maior que ou igual a zero. Porque quando x é p, a implicação é verdadeira. Por quê? Porque quando x é p, isso aqui fica zero menor do que delta, que é verdadeiro, e isso aqui fica o quê? Zero menor do que epsilon, que é verdadeiro. Lembre, quando é que a implicação é verdadeira? Aquela tabela de valor, né? Quando o antecedente ou o consequente são verdadeiros, a implicação é verdadeira. Mas o que que diz isso aqui, ó? Para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que essa implicação é verdadeira. O que é que diz? E o fato do P estar no domínio de F? Diz o quê? Que F é contínuo em P. Logo, F é contínuo em P. Tá? Então, por causa desse fato aqui, de que uma função é sempre contínua num ponto do seu domínio que é isolado, tá? Aqui, na verdade, sai que se um ponto está no domínio e ele é isolado, ele não é de acumulação, a função nele é contínua. Eu só botei esse exemplo aqui, mas o que está por trás aqui é, se o ponto está no domínio e ele não é de acumulação, a função nele é contínua. Então isso não interessa. Então o interessante é quando o P é ponto de acumulação. Portanto, daqui em diante, quando eu fizer menção à continuidade de uma função num ponto, o ponto é um ponto do domínio da função, que também é ponto de acumulação. Quando se faz, é a mesma coisa, quando eu faço menção a limite, o ponto tem que ser ponto de acumulação do domínio da função. Então eu só vou trabalhar com limite em continuidade em pontos que são o quê? Pontos de acumulação do domínio da função. Entendido? Entendido? Para eu poder trabalhar com isso aqui. Porque se ele for ponto isolado, a função já é contínua. A hora, o que é que eu vou fazer aí? Se ele está no domínio e ele não é de acumulação, ele é isolado. Aí a função é contínua. Então não interessa para mim esse caso aí. Tá? Então eu vou trabalhar, vou sempre usar isso aqui. Ou seja, você para mostrar a continuidade, você tem que mostrar o quê? Daqui por diante. Como eu vou estar em um ponto que é de acumulação do domínio, você tem que mostrar o quê? Que o ponto está no domínio e que esse limite aqui é f de p. Então isso é o que você vai usar para a continuidade. Ou seja, vamos cair no
lugar comum do cálculo que usa isso como definição. Mas você precisa saber que a definição é essa. A definição é essa daqui. Tá? Mas no caso do ponto ser ponto de acumulação, então basta mostrar isso. Então veja um exemplo. Quanto tempo aí? 10. Pronto. Olha o exemplo aqui, ó. Então vamos usar todo o ferramental de limite para trabalhar com continuidade. Seja f de R em R a função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, se x é diferente de 3. E como sendo 6, se x é igual a 3. Tá? Exemplo, bem simples. Vamos descobrir em que pontos do domínio dessa função ela é contínua, ou seja, aonde ela é contínua. Ela só pode ser contínua em pontos do seu domínio, porque para f ser contínua em P tem que estar no domínio da f. E se o P está no domínio da f e é ponto de acumulação, para você verificar a continuidade, basta verificar se o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Bem, o domínio dessa função, todos os pontos do domínio são pontos de acumulação. Então eu venho para cá. Não vou esqueça a definição. Venho para cá, porque isso aqui garante, tá? Então vamos lá. Vamos logo no 3. Tá? Então, primeira coisa. 3 pertence ao domínio de f. Isso é fato. E olha aí, olha a jogada. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 3? Bem, o limite de f de x com x tendendo a 3 vai ser o limite com x tendendo a 3 de quem, hein? De x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Por quê? Duas razões. Primeiro, você pode argumentar da seguinte forma: se o x tende a 3, o x é diferente de 3. E se o x é diferente de 3, quem é f de x? x2 menos 9 sobre x menos 3. Isso é um argumento válido, perfeito. O outro argumento é o seguinte: é que a função f coincide com essa função racional em uma vizinhança aberta e estrita de 3. Então, se uma delas tem limite, a outra também está e os limites são iguais. Mas resta saber se essa tem limite. Mas essa tem limite pela mesma razão, que é a primeira proposição da aula anterior. Tá? Eu estou usando a proposição. Se duas funções coincidem numa vizinhança estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite real, a outra tem, é o mesmo limite. Certo? Mas isso aqui tem. Eu vou usar de novo aqui. Esse argumento é usado aqui, passar para cá. E vai ser usado aqui também essa proposição. Porque eu posso chegar aqui, né? E isso aqui é o quê? É o limite com x tendendo a 3 de quem? Fatora x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Mas isso é igual, aí esse igual é por causa desta proposição, tá? Que eu acabei de anunciar. Isso é o limite com x tendendo a 3 de quem? De x mais 3, que é quanto?
Que é 6. E quem é 6? É o valor da f em 3. É a função no 3. Como eu estou num ponto que é de acumulação, então vale esta proposição. O P é 3. O 3 está no domínio da função. E o limite de f de x com x tendendo a 3 é quem? F de 3. Qual é a conclusão? A f é contínua no 3. Logo, a função f é o quê? Contínua no número real 3. Porque 3 está no domínio da função e o limite de f de x com x tendendo a 3 é o f de 3. E eu concluo isso porque o 3 é ponto de acumulação do domínio. Que são os casos com os quais nós vamos trabalhar. Ninguém vai trabalhar com ponto isolado de domínio. Isso é lá na matemática discreta, tá? E aí a função automaticamente ela é contínua. Por definição ela já é contínua. Ok? Bem, ela é contínua no 3. E nos outros pontos? Os outros pontos é o mesmo argumento. Eu não tenho nem problema. Não tenho nem problema aí. Por quê? Por exemplo, ó. Mas isso tem que fazer, tá? Você tem que argumentar. Vou pegar aqui a definição. Deixar aqui. Deixar a definição aí. E vou considerar o seguinte. Se P é menor do que 3, ó. Se P é menor do que 3, então, olha, veja duas coisas. Se P é menor do que 3, o P pertence a esse conjunto aqui, ó. A esse conjunto aqui. Menos infinito, 3, não pertence? E isso é uma vizinhança aberta e estrita de P. Por quê? Porque é um intervalo aberto que contém o P. Não, Romildo, mas é menos infinito. Ah, mas se P é menor do que 3, o P está aqui o 3. É só você pegar o quê? O P menos 3. Pega desse lado, né? Qual é a distância daqui para cá? Qual é? Hã? 3 menos P. Então eu pego a mesma coisa daqui para cá. 3 menos P, que é P menos 3 menos P, né? Ó, isso aqui é o P, esse número aqui. Isso aqui vai ser o delta. Então esse número aqui é o P mais P menos mais 3 menos P, que é quem? Que é o 3. E o outro vai ser o quê? P menos 3 menos P. Quanto é que dá isso? Dá 2P menos 3. 2P menos 3. E isso é uma vizinhança aberta e estrita de 3. Mas se essa é... Tá bom? Em verdade, isso aí não é uma vizinhança estrita, é uma vizinhança aberta. Tá? Então você tem isso aqui. Ok? E... Então... É que não contém um ponto. Que não contém um ponto. E... F de x... é igual a quê? Não, é igual a quem? F de x é igual a quem? A x² menos 9. A x ao quadrado menos 9 sobre quanto? Qualquer que seja o x dentro dessa vizinhança. Então, olhe lá. Presta atenção que eu digo que vai ficar registrado. Isso aqui não é uma vizinhança aberta e estrita. Isso aqui é uma vizinhança aberta. E nessa vizinhança aberta, f de x é igual a essa função.
Ora, mas se isso vale na vizinhança aberta, por força maior, vale na vizinhança aberta e restrita. Logo, o limite com x tendendo a P de f de x é quem? É o limite com x tendendo a P de quem, hein? De x ao quadrado menos 9 dividido por quem? E quanto é que dá isso? Dá P ao quadrado menos 9 sobre P menos 3, porque lembre-se que o P é diferente de 3, mas quem é isso aqui? Quem é isso? Quem é P ao quadrado menos 9 sobre P menos 3? Independente de que isso aí vai ser quanto? FP. Por meu objetivo. FP. F de P. Eu tinha falado que eu assim pra ver. Tá? F de P. Então o limite de f de x com x tendendo a P é o f de P. Ou seja, a função f é contínua em P. Daí f é contínua em P. Daí f é contínua em P. Tá?